Irmãos amados, continuando então nossa série de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Hoje meditamos no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. E antes de fazer a leitura, já faço uma errata. Cada versão bíblica é alvo da interpretação ou da tradução interpretativa. Muitas vezes, por uma questão de significância, na ideia do intérprete, de dar um sentido mais amplo para o leitor em seu idioma, os tradutores adicionam ao texto expressões e palavras que não estão explícitos no texto. E no capítulo de número 2, versículo de número 1, o capítulo não tem a frase inicial, ele vos deu vida. E isso faz bastante diferença no texto. Então, para que os irmãos não se assustem, eu vou começar a leitura imediatamente após a vírgula, estando vós mortos. E depois, ao longo da mensagem, eu vou ensinar à igreja o porquê disso. Efésios 2, versículo 1 ao versículo 10, iniciando naquilo que está de fato nos manuscritos e nas cópias que nós temos do texto grego. Estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Oremos mais uma vez. Desperta, ó Deus, os nossos corações, movidos pela Tua palavra. Instrui o Teu povo aqui reunido. Assim nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. A discussão entre calvinismo e arminianismo, entre as muitas tolices que a igreja carrega ao longo dos anos, é para mim talvez uma das maiores, se não a mais tola discussão teológica ou pseudo-teológica que a igreja se envolve ao longo dos tempos. Não são ainda
nos dias de hoje, poucos os podcasts e entrevistas de rádio e debates de TVs pseudo-evangélicas que reúnem pastores calvinistas e arminianos para que, quase que se degladiando, tentem provar ao ouvinte que um deles está certo. Nem os atuais calvinistas, nem os hipercalvinistas, nem os pseudo-calvinistas e nem os arminianos, históricos, clássicos, contemporâneos, pelagianos, semi-pelagianos, nenhum deles de fato tem a verdade. Somente as Escrituras Sagradas carregam a imutável verdade de Deus. Então, para que não nos pautemos meramente nas discussões teológicas, nos livros teológicos, nos artigos teológicos, nessa noite, na graça de Deus, somos chamados a meditar na sua palavra e ouvir a voz de Deus. Tal discussão se dá basicamente quando tratamos a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade humana quanto à salvação das almas dos perdidos. Alguns, se dizendo cristãos, afirmam que é o homem capaz de aceitar ou rejeitar a verdade salvadora da parte de Deus. Que o homem tem ainda em si, mesmo depois da queda, algum tipo de centelha de vida, algum tipo de bom senso e compreensão que lhe dá autoridade e capacitação espiritual para, ouvindo o Evangelho, aceitar ou rejeitar. Somos tão envolvidos com essas ideias e nos perdemos ao longo dos anos que mesmo no inário presbiteriano, no inário que a Igreja Presbiteriana do Brasil compilou e adota, o inário Novo Cântico, existem hinos extremamente equivocados biblicamente quanto às questões da salvação, ou daquilo que nós chamamos de soteriologia, a doutrina da salvação. Um deles diz: hoje, amigo, tu tens a escolha. Amanhã pode ser muito tarde. Dando novamente a inclinação de que o homem pode escolher neste momento, e se não tomar uma decisão hoje, nesse instante, ele pode colocar tudo a perder. Não só na questão da escolha da salvação, mas o debate também se estende a respeito de dois outros aspectos. Primeiro, da perseverança dos santos, ou seja, da preservação da salvação, que muitos que aceitam a Cristo como seu Senhor e Rei e recebem a salvação de Deus, podem, por pecados, pelo seu esfriamento espiritual, se afastando da igreja, perder a salvação. Em outro aspecto, numa acusação desses que são herdeiros de Pelágio nos nossos dias, fica também aquela ideia falsa do chamado hipercalvinismo, de que uma vez salvo, sempre salvo, independente de qualquer coisa. Então, que a salvação é na verdade um artigo de luxo, mas como que um bibelô, que uma vez você salvo, você guarda aquilo numa caixinha, num baú, numa prateleira de sua casa, e mesmo que não tenha qualquer evidência da salvação, você permanecerá para sempre salvo. E os debates se estendem por muitos e muitos aspectos. Eu, olhando aqui rapidamente,
vejo que nós temos 3 famílias aqui nessa noite que têm pelo menos uma origem no meio assembleiano, aonde essas verdades, ou na verdade essas ideias, são tidas como verdades bíblicas e elas não são. Nessa noite então, meus irmãos, conduzidos pelo Espírito de Deus, devemos compreender a manifestação plena do poder de Deus em Cristo Jesus para libertar os eleitos da morte e do domínio de Satanás e conduzi-los à vida de boas obras em Cristo Jesus. Vamos falar sobre a salvação dos crentes em Cristo, a obra da graça de Deus, a libertação da morte, mas nós vamos falar especialmente nessa noite do para quê. Os salvos em Cristo Jesus, salvos da morte eterna e do domínio de Satanás, são salvos para a glória do nome de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer o estado de todos os seres humanos, todos, de Adão até os nossos dias, a não ser na pessoa do Filho de Deus encarnado, o homem perfeito e Deus perfeito, Jesus Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão eternamente carentes da graça de Deus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É muito interessante, nessa semana eu fui pego de surpresa mesmo, quase que de surpresa, mas quando eu percebi que eu ia pregar de manhã Gênesis 3 e à noite Efésios 2. Não falta morte, pecado e maldição, nem de manhã, nem de noite. E é por isso, meus irmãos, fica aqui o alerta, né? Essa é uma parte importante do sermão, que os crentes têm que vir no culto de manhã e de noite. De manhã e de noite. Não escolha um culto, não. Venha nos dois. Mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O apóstolo Paulo começa mostrando à igreja de Éfeso que a maldição de Deus sobre aqueles que estão sem Cristo se dá pelos pecados de cada um de nós. E em paralelo com aquilo que aprendemos nessa manhã, que somos todos herdeiros do pecado original de nossos pais, Adão e Eva, e que a maldição da queda vem sobre toda a humanidade por causa do pecado original de Adão e Eva, também as Escrituras nos dizem que nós somos condenados à morte por causa dos nossos próprios pecados. O pecado de Adão já era suficiente para condenar todos os filhos e todos os herdeiros de Adão, dos quais todos nós aqui somos herdeiros. Mas a palavra nos ensina que a natureza humana, afetada integralmente pela queda e pela maldade do pecado, leva a cada um de nós a também sermos pecadores. Não somos nós justos que pagamos pelo preço de um injusto. Nós carregamos a maldição herdada pela injustiça de Adão e somos com nossos pais injustos. O salmista afirma isso categoricamente quando diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, no ato da concepção, aonde a vida é gerada no ventre materno, ainda aquele primeiro embrião ali sendo formado, nos primeiros instantes, este embrião já é pecador. E aquele que nasce, ou seja, que é gerado, formado, nutrido e vem à luz, o vem como pecador.
E é por isso então que, lendo Gênesis 3 nesta manhã, nós lemos no final do capítulo a decisão de Deus de expulsar o homem do jardim, para que, estando ele caído, em pecado e em maldição, não tivesse acesso à árvore da vida e, comendo do fruto da vida, vivesse eternamente. Porque uma vida eterna em pecado é de fato morte eterna. E assim, meus irmãos, nós aprendemos nessa noite por este texto que a situação na qual o Senhor vem agir, na qual Ele nos encontra, é a situação que somos todos mortos. Há um grande sucesso nos dias de hoje, e eu sei que muitos jovens gostam, é muito popular no meio assim, das seriados, dos filmes, faz muito sucesso, e eu odeio aqueles filmes de zumbi. Quando eu era mais novo, a gente tinha aqueles filmes de crises apocalípticas, né? Como se houvesse uma terceira guerra mundial e o que seria depois. Apocalipse Now, Mad Max, né? Aquelas cenas terríveis. Eu sempre odiei esse tipo de filme. Eu não gosto de tragédia. Não gosto de tragédia. Mas hoje em dia, a visão da catástrofe do fim do mundo é a visão dos zumbis. E por mais que eu odeie essa ideia e tenha aversão a esse tipo de filme, seriado e qualquer coisa do tipo, o que Paulo está dizendo aqui inicialmente é que o mundo sem Deus, debaixo da maldição do pecado, é um mundo de zumbis. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nós vivemos, nós produzimos, nós amamos, nós nos damos em casamento, nós geramos vida, gerando filhos, nós vivemos a vida em todas as suas minúcias, mas mesmo assim estamos essencialmente, espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Mas não bastasse isso, este reino de zumbis espirituais tem um governante. Esses homens e mulheres espiritualmente mortos, apesar de viver uma vida plena, tem o seu currículo no LinkedIn, tem a sua vida nas mais instâncias, planejam as viagens de férias, vão aos restaurantes, comemoram nas festas de aniversário a vida, mas estando eles mortos, não bastasse esse estado de putrefação espiritual, estes que estão mortos são governados por Satanás. Ele nos diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo, não bastasse todos os membros da igreja de Éfeso, antes de ouvirem o evangelho, estarem espiritualmente mortos, mas vocês estavam mortos e viviam uma vida governada debaixo da atuação de Satanás. A primeira coisa então que o apóstolo Paulo diz aqui aos seus leitores é que não há um estado neutro. Não existe um estágio da vida aonde um homem seja independente ou à parte da situação deste mundo. Aquele tipo de pessoa que eu gosto de mencionar aqui, nós somos muito tentados a isso, aquele tipo de pessoa tão boa, mas tão boa, que só falta se converter.
aquele familiar querido, sabe, aquele tio amoroso, bondoso, que cria bem os seus filhos, que tem uma ética, às vezes até mais apurada do que muitos que se dizem cristãos, mas não professando a fé em Cristo Jesus, só falta, entre aspas, só falta se converter. O apóstolo Paulo diz que não. As boas pessoas, as que são eticamente corretas, as que são generosas, os que são bons pais, aquelas mães de muitos filhos, amáveis e gentis, as nossas avós, que nós amamos tanto, os nossos queridos amigos de profissão, ou aquele colega de faculdade que foi um verdadeiro irmão para você, que esteve nas horas difíceis e felizes, criados juntos de repente, um primo querido, saudoso, pessoas que são amadas ao nosso coração, que de certa forma podemos dizer que são boas, maravilhosas, muito queridas. Todas essas pessoas, assim como nós um dia estávamos, estão mortas em seus delitos e pecados e estão debaixo do governo de Satanás. Você já pensou em chegar para, de repente, uma criança da nossa igreja, chega de repente para um parente, de repente tem alguém, até os avós que não são crentes, e dizer assim para o vovô e vovó: vovó, a senhora sabia que a senhora é filha do diabo? Você já pensou na situação? Já pensou no constrangimento que vai ser? Já pensou em alguém chegar para uma tia e falar assim: ó, titia, não vou no seu aniversário porque você não professa a fé em Cristo Jesus e o que você está celebrando não é a vida, mas é a morte, porque você está morta e está vivendo debaixo do governo de Satanás? Você já pensou numa situação dessa? As nossas crianças, que nós conhecemos bem, que às vezes falam o que a gente não quer que eles falem, e eles falam. Essa é a mais pura verdade. E essa é a situação que todo aquele que não foi encontrado por Deus se encontra. O apóstolo Paulo ainda faz a declaração e a afirmação que todos nós deveríamos fazer, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, a situação só piora. Ele está falando sobre os efésios, gentios, mortos e governados por Satanás. E aí ele também se inclui nós, e aqui normalmente quando o apóstolo Paulo usa essa ideia de vós e nós, ele está falando sobre a igreja de Cristo entre os judeus. Ele está falando sobre todo aquele que, sendo herdeiro de Israel, professa a fé cristã. Ele está mostrando que existe essa unidade entre a igreja, mas ele muitas vezes, para explicar o progresso do evangelho, ele faz vós e nós. E ele diz que também aqueles que se chamam povo de Deus andavam da mesma forma. E agora, ao invés de culpar nem Adão, ou até mesmo Satanás, ele diz, segundo as inclinações do nosso coração, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, porque nós queríamos. E aqueles que muitas vezes se chamavam filhos de Deus, filhos de Abraão, filhos de Jacó, filhos de Israel, eram na verdade, são chamados aqui pelo apóstolo Paulo, filhos da ira. O apóstolo Paulo está usando essas palavras para mostrar que a situação da humanidade, seja em Israel ou nos povos inimigos, sejam judeus ou gentios, todos são encontrados por Deus
debaixo da ira de Deus. Todos são encontrados por Deus, sendo dominados pelo governo de Satanás. Todos são encontrados por Deus, espiritualmente mortos. Todos estão vivendo de acordo com a sua própria vontade e não de acordo com a vontade de Deus, a qual é boa, santa e perfeita, a qual é agradável. Ou seja, vivendo pela desagradável vontade da nossa carne e as nossas inclinações. Esta é a situação na qual somos encontrados. E não tem nada a ver com João Calvino, não tem nada a ver com Agostinho de Hipona, não tem nada a ver, quiçá, com John Piper e R.C. Sproul da vida. Tem a ver com as sagradas escrituras, que nos afirmam categoricamente nessa noite: não há um justo, nenhum sequer. Não há um homem, nem nunca houve alguém que pudesse tomar uma decisão de vida, pois estão todos mortos, dentro e fora do arraial de Israel. Aqueles que estão sem Cristo estão mortos, governados por suas vontades, são chamados de filhos da ira e vivem debaixo do reino do diabo. Nem um deles pode dizer que tem um momento, uma decisão, uma escolha para a salvação. Totalmente perdidos, totalmente miseráveis, totalmente condenados. A intervenção vem do alto. A salvação para com esses que estão mortos vem do alto. A libertação de todos aqueles que são chamados até então, que eram chamados até então de filhos da ira, a ruptura e a quebra das cadeias que Satanás tenazmente que nos arrodeia, tenta nos enlaçar nelas, vem do alto. Mas Deus, não há quem possa agir, não há quem possa se salvar, não há nenhum que possa tomar por si só uma decisão. Deus sabe disso, então Deus age. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo de número 4, é a respeito do caráter de Deus. Ele está literalmente dizendo: mas Deus, sendo o que é, faz o que faz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, Deus sendo todo misericordioso, Deus sendo pleno em amor, e estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, mais uma vez ele nos remete à nossa situação, tendo Deus consciência na sua misericórdia e no seu amor, que todos os seus eleitos estavam mortos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui, meus irmãos, a importância para o raciocínio lógico expresso no texto grego e o raciocínio lógico do autor, de nós começarmos a leitura desse texto com estando vós mortos, e de declarar que na grande maioria dos manuscritos e nos manuscritos do Novo Testamento mais vamos dizer assim, mais bem avaliados ou mais aceitos e próprios para a tradução bíblica, como a grande maioria dos pesquisadores e tradutores do Antigo e Novo Testamento afirmam, não contém essa primeira expressão: ele vos deu vida. Não quer dizer que essa expressão esteja errada, mas ela foi colocada aqui como que para fazer duas chaves.
Ele vos deu vida, versículo 1, e nos deu vida juntamente com Cristo, versículo de número 5, fechando o bloco de ideia no pela graça sois salvos. Mas o raciocínio e a ideia então do autor original é que os seus leitores primeiro tenham plena consciência do seu estado de miséria, antes de proclamar o Evangelho e de declarar a salvação. Na verdade, é assim que o Evangelho opera na vida dos crentes. E muitas vezes nós, equivocadamente, queremos criar um Evangelho que não existe. Quando, por exemplo, achamos que na rua nós podemos distribuir um folheto e dizer assim: olha, Jesus te ama e eu também. Quão equivocado é o nosso ato de evangelização quando nós queremos falar sobre a pessoa de Deus, o ser de Deus e suas bênçãos. Saiba, irmão, Deus te ama. Eu queria dizer que Deus quer abençoar a sua vida. O seu casamento que vai de mal a pior, Deus quer restaurar o seu casamento. E nós já chegamos cheios de promessas da divindade. Todo ser humano, a não ser os ensandecidos ateus, tem uma visão muito ampla, humanizada, de um ser divino. A humanidade, de forma geral, contempla facilmente a ideia do transcender, da divindade. E toda pessoa quer ser abençoada. Todo mundo quer receber bênção. Mas são poucos os que têm coragem de ouvir e aceitar que estão mortos em seus delitos e pecados. São poucos os que querem reconhecer e se humilhar, dizendo que precisam de arrependimento e de transformação de vida. São raros aqueles que buscam a face de Deus, clamando por salvação, entendendo que somente Deus tem poder para tal. Muitos falam o nome de Deus, poucos querem ouvir sobre a obra de Cristo. E é na obra de Cristo que se encontra o Evangelho. Mas Deus, a misericórdia e o amor de Deus são manifestos então de forma plena quando a sua graça é apresentada na pessoa do Filho, o qual se encarnou, viveu, se humilhou, sofreu, foi morto e com glória e majestade ressuscitou ao terceiro dia. Pela graça sois salvos. A vida que nós temos juntamente com Cristo é o resultado da morte e da ressurreição de Cristo. Ele tem a vida e Ele é o único que pode dar a vida, não só dá-la, como diz João no capítulo de número 10, nas palavras de Jesus, e ao mesmo tempo é só Ele que pode reavê-la. O Evangelho, na verdade, é a proclamação de que mortos podem ser vivificados pela ação exclusiva de Deus no Filho. Mortos podem ser levantados, restaurados, e como foi lido nesta noite, em Ezequiel capítulo de número 37, ossos secos, reunidos, e sobre eles a profecia da palavra vem, e eles recobram tendões, carne, músculo, pele, e ainda com seus corpos prontos, profetiza então o Espírito, e o Espírito vem e vivifica o exército do povo de Israel. Nós somos, pela graça de Deus, feitos, vivificados para sermos o exército de Israel. A nossa situação de zumbis, agora somos transformados em instrumentos da graça através de Cristo Jesus. E juntamente com Ele, versículo de número 6, nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na casa de meu Pai há muita morada. Vou preparar-vos lugar. Quando Jesus Cristo, então, age sobre nós, Ele nos tira imediatamente deste mundo. Nós ainda vivemos aqui. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2024. Nós ainda estamos neste mundo, mas a palavra nos diz que nós já estamos como herdeiros, esperando ansiosamente o assentarmos nos lugares celestiais. A nossa morada celestial já está pronta. Nós já temos plenitude de posse e de herança de tudo aquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, aqui vem uma das grandes chaves e um dos grandes pontos dessa tola discussão entre aspas calvinistas e os entre aspas arminianos. Há uma acusação de muitos que se dizem arminianos, e eu vou dizer, muitos dos nossos irmãos em Cristo, que pela boa fé e pelo seu amor ao Salvador, não conseguem contemplar a ideia de que somos salvos independente daquilo que fazemos. Podem até aceitar que a salvação vem exclusivamente da parte de Deus, mas não conseguem conceber pessoas que vivem vidas vazias, frias, mundanas. Vão a um culto dominical talvez uma vez por mês, tomam a ceia do Senhor e dizem: eu sou presbiteriano. Meu bisavô era presbiteriano. Meu avô, presbiteriano. Meus pais, presbiterianos. E meus filhos já são presbiterianos. Sou presbiteriano. E sou salvo. Fui batizado na infância, faço parte do povo de Deus. Com 10 anos de idade, fiz minha pública profissão de fé. Sou presbiteriano. Não perco a salvação. Mas faz anos que não ponho o pé na igreja. Me casei. Tem muitos que dizem: me casei com uma descrente, mas sou presbiteriano. Meus filhos são criados como qualquer um deste mundo. Foram matriculados numa escola católica romana. Estão aprendendo a catequese romanista, mas sou presbiteriano. Nunca vou à igreja, mas trago os meus filhos para o batismo infantil na igreja presbiteriana. Então isso, meus irmãos, muitas vezes nós temos irmãos em Cristo, muitas vezes mal instruídos doutrinariamente, mas que são eleitos do Senhor, só precisam de bom ensino e bom testemunho dos presbiterianos, dos calvinistas, que vivem uma vida muitas vezes secularizada, que não podem viver sem Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que, em primeiro lugar, versículo de número 7, aqueles que são encontrados na morte dos seus pecados são salvos para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O Pai opera através do Filho para revelar a sua glória. E é interessante que o apóstolo Paulo não está falando para provar no dia final. Ele diz nos séculos vindouros, ou seja, ele está dizendo: a cada novo século a glória de Deus será manifesta
através daqueles que foram salvos pela graça. A igreja de Cristo Jesus é o grande farol da luz do Evangelho no nosso mundo. No meio da igreja, a glória de Deus em Cristo Jesus é manifesta. E a cada novo século, cerca de 20 séculos já passaram. E ainda continuamos afirmando, é na salvação dos eleitos de Cristo, na vida da igreja de Deus, que vive pela graça de Deus em Cristo Jesus, que a glória de Deus se manifesta e a sua bondade para com o seu povo em Cristo Jesus. No versículo 8, então, ele reafirma, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui parece até que o apóstolo Paulo está em um debate público nos tempos da igreja medieval, expondo aqui o seu debate com os pelagianos e semi-pelagianos, porque ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o que a igreja de Roma fez durante toda a era medieval foi levantar uma teologia de demônios, afirmando que a salvação era fruto das obras de homens, que os homens precisam apresentar boas obras para serem salvos. Esta é uma doutrina de Satanás, porque ela tira de Deus a soberania na salvação dos eleitos e tira de Cristo a glória no meio da igreja. E ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. A autopromoção e a exaltação de si mesmo entre os eleitos de Deus. Quando homens se levantam no meio da igreja para louvar a si mesmos, eles estão, na verdade, voltando ao Éden e repetindo o pecado de Adão e de Eva, quando Satanás os chama e os tenta, dizendo, no dia que comerdes do fruto, sereis como Deus. Aqueles que querem glória para si, a querem para serem Deus no lugar de Deus. Mas aqui vem um ponto final do nosso terceiro e último momento deste texto. Pois somos feitura dele, é por isso que nos gloriamos nele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nenhum homem pode ser salvo por suas obras, porque nós somos criados para as obras de Cristo. Nenhum homem pode ser salvo pelas suas boas obras, por melhor que elas sejam aos seus olhos, porque todas as obras para as quais nós fomos criadas foram preparadas antes da fundação do mundo, para serem manifestas em Cristo Jesus. Nenhum homem pode se salvar, assim como nenhum homem pode promover em si mesmo o verdadeiro e genuíno fruto de arrependimento e também os frutos da salvação que Deus nos dá. Mas todo aquele que é alcançado pela obra do amor, da misericórdia e da graça de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, é vivificado, é para que a glória de Deus se manifeste em sua vida, para que ele possa produzir agora, no poder de Cristo Jesus, as boas obras que nos foram preparadas de antemão. Aqui, todo chamado hipercalvinista precisa dar a mão à palmatória, porque se é possível, na visão destes homens, que um cristão
vivam uma vida sem fruto do Espírito, esse também é ensino de Satanás. Assim como Satanás tenta ensinar a igreja que o homem pode viver pelas suas próprias obras e ser salvo por elas, é o mesmo Satanás que do outro lado está ensinando que o homem não precisa frutificar e nem evidenciar em sua vida as boas obras da salvação. Não somos salvos por obras. A glória não está em nós, mas a glória do Salvador, quando alcança os eleitos, produz boas obras. E todas as vezes que nós pudermos partilhar com Cristo das boas obras de Cristo em nossas vidas, o nome de Cristo será glorificado pelos séculos dos séculos. Somos salvos da morte e da perdição. Somos libertos do governo de Satanás que atua sobre aqueles que estão mortos espiritualmente. Somos salvos porque Deus, com amor e misericórdia, escolhe soberanamente agir e salvar todos os seus eleitos e manifestar na vida do seu povo, da sua igreja, a sua glória a cada novo século. E o somos para que as boas obras de Deus, determinadas e escolhidas antes da fundação do mundo, reveladas em Cristo Jesus, possam ser externadas, explícitas, vivenciadas na vida deste povo que se chama pelo nome de seu Senhor e Rei, Jesus. Ah, meus irmãos, tanto quanto não devemos aceitar jamais a visão de que um homem se salva por suas obras, por sua escolha, por sua vontade, temos que rejeitar da mesma forma a visão de que um homem que, salvo pela graça, foi um dia, vive como se nada tivesse acontecido. O mesmo desprezo à obra salvadora de Deus em Cristo Jesus, que tem aqueles que acham que salvam a si mesmos, tem também aqueles que dizem, sendo salvos por Cristo, nada mudou. Nossa vocação maravilhosa e eterna é a vocação para a glória de Deus. É a vocação das boas obras. E se eu e você não poderíamos produzir qualquer boa obra para sermos salvos, agora salvos, somos chamados a viver as boas obras de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, frutifiquemos. Multipliquemos, proclamemos a salvação do mundo em Cristo Jesus. A igreja de Cristo que ouve a mensagem nesta noite precisa responder se de fato já estamos com Ele vivificados. Leiam, meus irmãos, depois em casa, leiam o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Prestem bastante atenção. Paulo está fazendo um jogo de palavras ali no capítulo 3 da carta aos Colossenses, dizendo, se vivam assim. Aí daqui a pouco ele diz assim, como já foram. Então primeiro ele pergunta à igreja se de fato eles são eleitos do Senhor e salvos. E diz, se vocês são salvos, vivam essas práticas. Depois ele continua o argumento dizendo, por que vocês são salvos? Agora ele está falando o argumento positivo. Ele está dizendo, vocês são, então vivam dessas formas. Aí depois ele pega aquilo que ele havia orientado e instruído, para que vivam dessa forma, e diz, por que vocês vivem dessa forma? E dá o resultado disso. E vai colocando como
é quase que um paralelo com Ezequiel 37, da ideia de camadas dos ossos, da profecia, das juntas, dos músculos, da carne, da pele e tal. É da mesma forma, com as mesmas expressões que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm que se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E por isso vocês têm que ter essas práticas. E é por isso então que vocês devem viver o amor. E é por isso que acima de todas as coisas, a paz de Cristo deve reinar sobre vocês. Ou seja, ele está dizendo, sim, vocês são salvos em Cristo. Vivam como tal. Meus irmãos, nós precisamos responder. E se alguém aqui nessa noite que ainda não consegue responder, que não percebe o próprio Cristo movendo o seu coração para as boas obras que glorificam o seu nome, se não há qualquer constrangimento em seu coração para viver uma vida plena do Espírito de Deus, então você está morto. Você está morto. Você morreu e nem sabe. Você nasceu morto e nunca se deu conta. E se você se encontrar nessa noite, pelo mover do seu coração, pela sua frieza em responder, pelo seu não desejo em obedecer, e conseguir então, pela graça de Deus, perceber a sua vida espiritual morta em seus delitos e pecados, saiba que aquele que revela a você que você está morto é o mesmo que tem poder para te salvar. Clame a Cristo hoje, para que a sua vida, independente de como elas têm sido nesses últimos anos, dias, sabe-se lá quanto tempo, possa também, a partir de agora, ser uma vida na qual podemos dizer, mas Deus. Assim também com vocês que já professaram sua fé em Cristo Jesus, com vocês que são membros da igreja, os adultos e os jovens. Pode ser que você, que tem certeza que a obra é de Cristo e não sua, que não busca a glória pessoal, esteja em um momento em que sua fé esteja esfriada. E que talvez alguém possa até questionar se você é um crente de fato. Que sua vida nessa noite, pela instrumentalidade da palavra, possa ser uma vida onde neste momento você possa dizer, mas Deus, apesar de mim, apesar do meu estado espiritual, apesar da obra de Satanás, apesar dos pensamentos deste mundo que me assediam e me constrangem, apesar das vontades da minha carne, apesar de todas as coisas que me afastam de Deus, Deus, em Cristo Jesus, com misericórdia, assim como Ele salva o pecador da morte, Ele aviva o coração dos seus filhos para a glória do seu nome, para que nós possamos responder à obra poderosa da sua graça, sua misericórdia e seu amor, com as boas obras que glorificam o nome do Deus triuno pelos séculos dos séculos, e respondendo com as boas obras, tenhamos vida em Cristo Jesus. Vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meus irmãos, que essa graça nos faça viver, não meramente entender. Crer é viver, crer é desejar, crer é sede espiritual, crer é proclamar todos os dias, crer é testemunhar, crer
é viver plenamente as obras de Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe para que vivamos esta fé, que nele creiamos e jamais nos desviemos da grande obra salvadora em Cristo Jesus. Amém.